14 ao dia 18. Quer dizer, estava não, deve estar ainda, né? A não ser que houve uma alteração. Está em verdinho, provas institucionais, de 14 a 18, é isso mesmo. Então, olha só, o que vai acontecer? Que eu saiba, a gente vai ter aula, que eu saiba não, né? Hoje, com certeza, 28, que é a semana que vem. Aí, no dia 4, é o feriado, mas eu acho que a gente vai ter aula, porque vai sair recomendação. Ai, meu Deus, espera aí, pede de novo, que alguém pediu para entrar, Michele, mas não era Michele, e eu perdi. Tem hora que desce aqui, pede para o pessoal quem está pedindo para entrar, que eu estou conversando, que não tem problema não, eu peço, manda pedir de novo aqui, que eu estou escutando. Então, aqui, ó, no meu calendário está isso mesmo. Então, a gente vai ter aula hoje, aula 28, que é semana que vem, e no dia 4, eu entendo, vai sair comunicado de que, para mim, que eu me lembre, esse feriado foi antecipado lá em abril, que a gente ficou antes da Páscoa, que a gente ficou 2 sextas-feiras sem aula, uma era sexta-feira santa e a outra sexta-feira anterior, por conta dessa antecipação do feriado. Então, eu acredito que, em tese, a gente vai ter aula. Aí a gente vai ter aula dia 11 também, é isso mesmo, pelo calendário a gente vai ter aula dia 11, e aí dia 18 é a prova, tá? A gente pode combinar no dia 11, então assim, como é que a gente está com a matéria? Até respondendo, tá, Alex? Eu não estou me esquivando de responder a sua pergunta, não, tá? Até para eu também me planejar. A aula de hoje eu preparei para a gente falar sobre inventário. Se vocês perceberem, deixa eu pôr aqui o meu papel. Se vocês perceberem, o nosso código, eu até estava com ele aberto para ver na parte de processo, a matéria de direito material, de direito da sucessão, a gente encerra agora com essas questões do inventário e partilha, tá? Quem acompanha a nossa aula, e é importante que acompanhe com o código, para a gente ter essa visão da disciplina, né? A gente vai começar agora o último título do livro das sucessões, que é o título 4, que é inventário e partilha. Então, hoje eu pretendo trabalhar com vocês essa parte de inventário. A gente vai usar muito o Código de Processo Civil, não tem como a gente fugir dessa questão do processo, e é importante, porque é a parte mais prática, digamos assim, da nossa disciplina, né, a gente vai aplicar muitas das coisas que a gente viu na sucessão legítima e na sucessão testamentária. Então, assim, os conceitos nós temos, os conceitos estão claros para a gente, agora a gente tem que ver na prática como é que funciona essa questão sucessória, né, que é através do inventário. A gente vai ver hoje, inclusive, que ele pode ser via administrativa e a via judicial, tá? E aí, semana que vem, eu pretendo trabalhar com vocês a questão da partilha, especificamente, tá? Que é mais ou menos o que eu preparei. E também a gente vai usar bastante questão do Código de Processo. Para mim fica legal, porque aí significa que eu termino maio com todo o conteúdo. A gente trabalhou, eu sigo de referência o livro do professor Pablo Stolze, a gente trabalhou o livro inteiro, tá claro, né? Eu lendo o livro, eu trazendo as telas para vocês, mas assim, quem for acompanhar pelo livro, legal, né? Vocês têm uma boa base, na minha opinião, de direito sucessório, porque o livro dele é muito completo, né? Tanto é que a gente falou de planejamento sucessório, inclusive, na semana passada, né? Porque são coisas do dia a dia, são coisas que realmente, sobretudo agora que a gente está, infelizmente mesmo, lidando com diversas situações de morte, né? Situações do evento, né? Morte. E que para o direito é justamente tutelado na questão do direito sucessório, tá? Então, significa que no dia 4 e no dia 11, eu teria com vocês uma possibilidade de trabalhar as questões de prova, tá? Para fazer uma revisão, para fazer um reforço, para dar as dicas completas, enfim, né? Sem dizer que
a gente pode até, de repente, trazer um processo de inventário para discutir. O pessoal da manhã me pediu isso, né? Aí a gente pode combinar isso na semana que vem, que aí encerrando. Então, assim, a matéria de fato se encerra semana que vem, tá? Em relação à minha prova, já adiantando, e aí, finalmente, né? Olha só como advogado é duro, né? Fala e não fala nada, mas eu vou falar. Finalmente, respondendo a sua pergunta, Alex. Como é que a prova foi montada? A orientação que eu recebi, como eu ministro essa disciplina pela manhã e pela noite, que eu poderia, ao invés de elaborar 40 testes, eu elaboraria 30, tá? Então, a gente coloca, eu acho que a gente entrega, né, esses testes, e o sistema aí faz aquele, você já sabe, você está mais acostumado até do que eu de fazer a prova, né? Diga, Alex. Vai ser como sempre foi. Aí o sistema coloca. Então, assim, o que eu posso falar para vocês agora, hoje? Da onde eu tirei os testes, tá? Grande parte dos testes eu tirei de exames de ordem, que não tem como negar, que é o que vocês vão enfrentar, né? Alguns testes eu peguei de concurso, tá? Que, inclusive, se bobear, eu não chequei isso na hora, mas se bobear, eu não duvido que são testes, inclusive, que a gente já trabalhou em sala, que eu coloquei para vocês, inclusive no material. E nós trabalhamos respondendo, né, aquela questão de ajudá-los de fazer atividade na aula, tá? E aí, o que eu posso combinar, se vocês quiserem, no dia 4 e no dia 11, depois a gente faz um repeteco, se vocês querem, a gente aproveita dia 4 para falar sobre, trazer um processo de inventário para analisar, ou discutir um caso prático, né? Eu posso até tentar pesquisar alguma coisa do inventário do caso do Gugu, do caso do Aguinaldo Timóteo, que está todo mundo, né, que a imprensa comenta muito, mas de repente se eu der uma fuçada, né, eu posso ver o que a gente encontra. E a gente faz uma revisão. Mas eu posso dar as dicas, assim, tá, dos temas dos testes, para vocês irem, na verdade, assim, os artigos de lei, né, para vocês irem lá e fazerem darem uma estudada, porque, na verdade, vai ser muito simples a prova. Como é que vocês têm um dia para fazer isso? Vocês têm o horário da aula? Como é que funciona a prova online? Depende, né? Eu acho que tem vezes que é o dia inteiro ou no horário da aula. Da aula. Não é bem, desculpa, Alex, não é bem o horário da aula, né? Geralmente 4 horas. Abre no início da aula, vai até meia-noite, até 11h59. Entendi. Fica aberto naquele dia, até 4 horas, tá? Exato, no dia 4 horas. Tem algumas provas, no caso da integrada, que ficou aberto, quer dizer, você pode abrir qualquer hora do dia, desde que conclua em 4 horas. Mas não é o caso das demais provas. Mas certamente teremos 4 horas. Como o Alex falou, alguns professores permitem que a gente faça em 24 horas, abre e fecha no outro dia à noite. Mas como essa prova é da instituição, né, de responsabilidade, os professores enviam, como a senhora comentou, as questões e a própria faculdade resolve que questões vai permitir que o aluno responda. Certamente eles devem também informar o período de resposta. Porque essa prova porque assim, como eu não fiz prova no primeiro bimestre, eu fiz as atividades, eu pedi para vocês fazerem atividade, até porque eu acho meio sem sentido, né, como é que eu vou fazer prova com vocês online, enfim, né, e era legal explorar isso. Agora eu fui explorar, assim, a questão mais dissertativa, é isso que eu digo, tá? Agora, como é sistema da faculdade, método da faculdade, a gente passa lá, acho que é o SEAD, né, que é o pessoal que faz o sistema lá do AVA, eles colocam como que vocês, vai aparecer lá as respostas, eles trocam lá A, B, C, D, E, né? Isso. Mas as provas são agora, desculpa, professora, agora se ficar sobre a sua competência, a questão de horário, a gente já aqui adianta um pedido para que a senhora deixe 24 horas, abra no sim, dia e deixe no outro dia para a gente responder, facilita a nossa vida. Sim, claro, até por causa das atividades. Não, com certeza. Se ficar sobre a minha responsabilidade, o que eu acho que não vai ficar,
Aí, mas tudo bem, a gente não tem problema algum em relação a isso. Mas é que é prova institucional mesmo, está aqui no calendário. Combinado, então? Então a gente combina o seguinte, termina a matéria, com certeza semana que vem, e aí a gente vê o que a gente, semana que vem a gente fala sobre esse tópico, o que a gente faz no dia 4 e no dia 11, tá? Até porque eu acho que dia 4, de fato, a gente vai ter que dar aula, a menos que vocês falem assim, não, professor, a gente não vai aparecer, deixa uma coisa pro forma, a gente pode combinar isso também, passa uma atividade, enfim. Mas aí a gente combina isso amanhã, olha, semana que vem. Pode ser? Combinado, fechado. Bom, gente, tudo bem, Alex? Satisfeito? Obrigada, professora. Vamos lá, gente. Então é o seguinte, já são 19h29, 19h30, dá para a gente começar o conteúdo, o pessoal vai entrando, eu entendo. Sexta-feira, né, a gente tá bem cansado. Essa semana foi uma semana bem intensa para mim, fiz muitas audiências exaustivas, inclusive, umas facinhas, outras exaustivas, então mas eu consegui tomar um banho antes, assim, agora já deu uma acordada, para a gente, e o assunto é legal, tá, é um assunto, a gente terminou, na verdade, semana passada, em que pese o planejamento sucessório é algo interessante da gente trabalhar, e foi só para dar uma pincelada, algumas dicas, enfim, a gente trabalhou muito essa questão da sucessão testamentária. A sucessão testamentária, ela é muito detalhada, né? Tem muitos artigos do código e não tem como fugir disso, né? Então, fica aquela coisa de muita leitura, muito artigo de lei, enfim, fica pesado. Agora, a gente vai, na verdade, para a parte prática, né, da nossa disciplina, porque o que adianta eu ter todos os conceitos de direito sucessório, entender como é que funciona isso no nosso sistema jurídico, e não saber como é que você aplica, não saber como é que se dá isso no processo. Então, assim, não tem como eu falar de inventário e partilha, que tem a parte do direito material previsto no Código Civil. Então, para vocês até entenderem, o inventário do artigo 1991 até o artigo, aí vai falar sobre pagamento de dívidas, colação, até o 2012, aí depois, a partir do 2013, vai falar de partilha, até o 2027. Então, para você ver como a gente tem poucos artigos no Código Civil, tanto é que as disposições finais e transitórias, digamos assim, do Código Civil, elas estão no artigo 2028 ao 2046. Então, assim, né, a gente está finalizando, de fato, o Código Civil com a questão do direito das sucessões, tá? E aí, eu acho que vale a pena a gente tecer algumas questões aqui sobre o inventário. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa tela. Se alguém for entrar, eu vou deixar ela maiorzinha, porque fica mais fácil. Se alguém entrar, eu ouço o barulho, mas qualquer coisa vocês, por favor, me chamem, tá? Porque eu deixando a tela cheia, eu acabo não conseguindo acessar aí o Meet, né? Eu fico falando só para a câmera aqui e não vejo vocês. Bom, vamos lá falar sobre inventário, assim como já foi dito, né? O que é isso? O que é inventário? O inventário nada mais é do que uma descrição detalhada do patrimônio do autor da herança, né? Então, eu preciso pensar o seguinte, existindo o evento morte, e se esse de cujos, né, essa pessoa que morreu, tinha patrimônio em sua titularidade, constava nisso no seu nome, isso precisa ser transferido, né? E que o direito brasileiro privilegia a questão da vocação hereditária para isso, a menos que a pessoa tenha também feito um testamento. Exatamente isso que a gente já viu na nossa trajetória até aqui, né? Nós vimos, inclusive, que você pode
né, que a pessoa em vida pode fazer uma disposição de última vontade. Essa disposição de última vontade se trata de testamento, porém você não pode deixar 100% do seu patrimônio, daquilo que está em sua titularidade, como objeto de testamento. Por quê? Porque tem que se respeitar a sucessão hereditária, né? Então, os herdeiros necessários. É por isso que, pela nossa legislação, somente pode ser objeto de testamento 50% do seu patrimônio, ok? A gente vai ver isso, inclusive, que na existência de inventário, na existência de testamento, esse inventário necessariamente vai precisar ser judicial, tá? Então, o que é o inventário? O inventário é o processo, digamos assim, é a sequência ordenada desses atos que tende a um fim específico. Que fim específico é esse? A transferência da titularidade, né? Então, a partilha desses bens. Por isso que a gente vai dividir nossa aula. Hoje, a gente vai falar de conceitos do inventário, e semana que vem a gente vai para a parte, vamos dizer assim, para os finalmente do inventário, que é a partilha, né? Essa é a atividade. No inventário, você levanta o patrimônio do autor da herança, e na partilha, você, de fato, peraí, que eu ouvi um barulhinho, tem um colega querendo entrar, e na partilha, você, de fato, faz essa adjudicação dos bens, né? Você destina o bem exatamente a quem, né, lhe foi descrito no inventário, e transfere essa titularidade onde o de cujos não tem mais nenhum patrimônio no seu nome. E nós vamos ver, inclusive, aqui na frente, que existe aquela questão, mas não tinha conhecimento de tal patrimônio, o inventário já foi feito, né? Então, a gente vai ver que é possível você fazer a sobrepartilha. Calma que a gente vai chegar nisso aí, então, só adiantando aqui para fazer uma introdução, tá? O que é interessante a gente saber, embora eu acho que vocês já sabem disso, porque as pessoas no senso comum acabam sabendo, mas isso é privativo da gente, né, do profissional da área jurídica, é que o inventário hoje, por força de lei, inclusive, ele não precisa necessariamente ser feito somente judicialmente, né? Ele também pode ser feito administrativamente. Inclusive, essa é uma das questões que eu coloquei lá na nossa na atividade, que eu pedi para vocês desenvolverem um pouco, essa questão do que é esse inventário administrativo, né? O administrativo nada mais é do que o inventário extrajudicial. Ou seja, nós vamos entender o seguinte, que existe a possibilidade de o inventário ser feito extrajudicial mediante uma lavratura, a lavratura, né, de uma escritura pública num tabelionato de notas, quando não tiver divergência entre as partes interessadas. E também quando todas as partes interessadas forem capazes, né? Obviamente, encontrando-se devidamente assistida por advogado. Então, dá para fazer inventário no cartório, professora? Dá para fazer inventário no cartório, se as partes envolvidas não tiverem conflito, e além disso, todas elas forem maiores e capazes. Se acontecer, como já aconteceu comigo, um caso aparentemente nós enfrentamos toda a documentação para fazer o inventário no cartório, ocorre que a meeira, que ela não é herdeira, mas ela é a meeira, e se tratar de uma casa tão somente, então, é uma das partes envolvidas, né, nesse inventário, ela se encontra num estágio um pouco mais avançado de Alzheimer, no qual ela não poderia assinar, né? Então, a gente teve que interromper o processo no cartório e primeiro fazer a interdição dela para depois dar continuidade no inventário do marido dela, né? Então, assim, se envolver alguém que é incapaz, né, um menor, né, ou numa situação dessa, pessoa que está no estado de incapacidade até irreversível, né,
não é possível você fazer o inventário no cartório, né? Outra coisa que não é possível fazer o inventário no cartório é se houver testamento, ou seja, se o decujus fizer uma disposição de última vontade, não será possível fazer esse inventário no cartório, ou seja, deixou um testamento, necessariamente esse inventário tem que ser judicial. O legal para a gente é que essa lei é nova, assim, teve essa alteração, facilita bastante a vida da gente, porque as coisas no cartório são mais fáceis, são mais ágeis, e que pese as taxas serem caras, enfim, mas é uma questão de registros de escrituras, né? Não tem muito como você fugir. O que está na lei é que o advogado, ele necessariamente também precisa acompanhar esse processo, né? Extrajudicial. Tá? Então, diga. Desculpa, se os herdeiros forem menores de idade, precisa ser judicial? Precisa ser judicial, porque lembra que menor, ele tem que ser assistido judicialmente o tempo todo. Tem intervenção do Ministério Público, o Ministério Público que protege. Aí o representante dos menores seria o genitor sobrevivente, né? Exato. E no caso, por exemplo, tem um caso real aqui, um ex-amigo morreu já de Covid recentemente, um cara jovem, de 30 e poucos anos, e deixou a esposa e 2 filhos menores. Só que 15 dias após o falecimento do Decujo não falece, né? Ele já é falecido. Ele já é falecido, o falecimento dele. Então, aí a mulher acabou encontrando colocando uma pessoa para morar com ela dentro de casa, etc. E ele deixou um patrimônio até legal. E aí os avós das crianças, né, o pai do Decujo, ficou revoltado com isso e tudo mais, e começou a pressioná-la. E aí ela está proibindo os avós de terem uma relação mais próxima com as crianças, né? Isso está incorrendo em alienação parental. Beleza, mas no caso do inventário, pode ser suscitado pelos avós? Os avós podem pedir esse inventário? Olha, na verdade, assim, a gente vai chegar nisso. Espera só um pouquinho que tem alguém pedindo para entrar. A gente vai ver isso, mas já te respondendo de antemão, assim, sobre o caso concreto, e a gente vai ver, inclusive, isso no Código de Processo Civil, que existe uma ordem, né, de inventariantes, né? Então, em tese, primeira ordem é o cônjuge sobrevivente, se vivia em união, tinha casamento com o morto, né, os decujos, depois os herdeiros, né, e aí, como os herdeiros, nesse caso, que você está me falando, são menores, esses avós poderiam reivindicar isso, né, até pela omissão do cônjuge, né, porque há fortes indícios de que o cônjuge está se omitindo, descumprindo o prazo legal, inclusive, né, porque a gente vai ver aí uns 60 dias para abertura do processo, não é para terminar o processo, é para abertura, para informar a morte e a abertura do processo de inventário. Esse caso concreto, Roberto, que você está passando, é bem problema de área de família mesmo, relacionado à sucessão, né? Então, como os filhos são menores e o pai já faleceu, os avós têm todo o direito de reivindicar, não a guarda necessariamente, mas assim, o direito de visitas, o direito de participar da vida desses netos, né, que são os avós paternos. E existem ações judiciais, né, que a gente fala inclusive essa questão, né, alimentos avoengos, né, então, assim, eles teriam que trabalhar, eles precisariam de uma boa assessoria jurídica, eles precisariam trabalhar nessas duas áreas, né, na questão de direito à visita, direito ao acesso aos netos, de participação dos netos face, inclusive, ao óbito do pai, enfim, e assim, de participação mesmo, né, porque no fim a esse falecimento, e também nessa questão sucessória, né, de provocar, né, o judiciário
para a abertura do inventário, porque se já passou mais de 60 dias, vai ficar muito complicado, né, para ela mesmo mexer nas coisas, né, se livrar da titularidade do patrimônio, porque está em nome dele, né, é bem complicado, né, eles precisam de uma boa orientação. Tá? Entendido, professor, obrigado. Nós vamos inclusive ver tudo isso aqui na nossa os artigos, a fundamentação, tá? Bom, então, isso é importante hoje, e um dos conceitos que é importante ficar claro para vocês, tá? Que o inventário, ele pode ser extrajudicial, mas não é sempre. Ele só pode ser extrajudicial se não tiver menor envolvido, né? Ou melhor, se todos forem capazes e não houver divergência, tá? Entre essa questão, entre os herdeiros, as partes interessadas, na verdade. Se tiver testamento, se tiver incapaz, se tiver divergência, necessariamente vai ter que ter a intervenção aí do Poder Judiciário, tá? Qual que é a diferença, né, de inventário e espólio? Até porque a gente ouve muito espólio, é um termo próprio, né? Vamos entender o seguinte, é importante a gente entender esse significado, porque no direito da sucessão, no campo do direito sucessório, existe, né, um conjunto de bens deixado pelos decujos que tem que ser, e são bens assim, eles deixam de ter personalidade, uma vez que personalidade jurídica, inclusive, uma vez que o decujus não está mais vivo, né, ele é morto, né, então assim, só que esse patrimônio do morto também não é algo vivo, né, não é de uma pessoa física, mas ele precisa ter uma personalidade jurídica, ele acaba não tendo personalidade jurídica, mas ele faz parte do inventário. Por isso que a gente fala que os bens do inventário são o espólio, né? O que é isso? É toda a massa patrimonial que existe nesse inventário que tem capacidade processual. Por quê? Porque é sobre essa massa patrimonial que no curso do processo de inventário é que vai ser designada a sua titularidade para os herdeiros, né? De acordo com a vocação hereditária, ou para os legatários, ou para né, para aqueles beneficiados do testamento, né? De acordo com a sucessão testamentária que a gente viu, tá? Então, assim, o autor da herança é aquele, né, que é o morto, né? Só que, assim, o inventariante precisa fazer uma descrição detalhada desse patrimônio do autor da herança. E, nesse sentido, esse processo, né, administrativo ou judicial, o administrativo, que é o levantamento dessas informações, de documentação, de certidões, de matrículas, de imóveis, de contas bancárias, enfim, isso se faz tanto administrativamente, lá no cartório, que você tem que apresentar, ou judicialmente, né, lá para o juiz. É isso que vai ser partilhado. E aí, essa partilha, né, esse processo de inventário, quem dá abrigo não é o Código Civil, é o Código de Processo Civil, porque eu preciso o quê? Da legislação processual, né, porque vai nos dar essa regra, essa base, tá? Bom, agora, voltando para o nosso código, uma vez que o civil, né, a gente vai ver coisas do processo civil aqui nas telas, vão ter esses artigos citados, depois a gente pode até focar um pouquinho mais nas próximas aulas, se vocês tiverem interesse no CPC, mas é importante eu pelo menos trabalhar aqui a questão do direito material com vocês hoje, porque é a nossa primeira aula sobre inventário, tá? Bom, o primeiro artigo do Código Civil que aborda a questão do inventário é o 1991, e tá assim: desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante. Então, no primeiro artigo sobre inventário, já aparece essa questão do inventariante. E a pergunta é: quem será o responsável até que o inventariante seja formalmente designado?
porque ainda precisa ser, nós vamos ver essa questão, né, que o inventariante precisa ser formalmente aceito pelo juiz, né, ou formalmente designado. É o administrador provisório, né? E aí, quem responde isso é o CPC, quem explica que é o administrador provisório, porque o 1991 do Código Civil só fala que a administração da herança será exercida pelo inventariante. Lá no CPC, no artigo 613 e no 614, eu encontro o administrador provisório, né? O 613 fala assim: até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Então, aquela massa patrimonial que faz parte do processo de inventário, que é o espólio, está na posse desse administrador provisório, porque o inventariante ainda não prestou o compromisso, tá? Esse administrador provisório, segundo o artigo 614, representa ativa e passivamente o espólio. E ele é obrigado, inclusive, no processo de inventário, a apresentar o acervo dos frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, né? Então, assim, como está no processo de inventário, esse administrador provisório se recebe os aluguéis, do caso lá do amigo, do conhecido do Roberto, que ele acabou de falar, né? Então, quem deve estar recebendo os aluguéis de patrimônio que ele tem, ou acessando as contas, usando o dinheiro, é a esposa, que é administradora provisória, mas que tem que ser, ela pode até querer se autonomear inventariante, mas ela precisa andar com o processo de inventário, tá? Claro, tem aqui o artigo 614, ainda fala assim, olha, tem direito a reembolso das despesas necessárias e úteis que fez, ou pelo dano também, ressarcir, né, pelo dano que por dolo ou culpa der causa, tá? Bom, e aí, quem será o administrador, designado administrador provisório? Se a gente consultar, a gente já viu esse artigo, o 1797, lá do Código, quando a gente começou a falar de direito sucessório, né, a gente falou de herança e administração de herança, o artigo 1797 do Código Civil designa isso, né? Fala assim, olha, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente. Então, eu entendo, primeiro ao cônjuge ou companheiro. Se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão. Porque às vezes é cônjuge ou companheiro, mas não mora mais junto, não vive mais junto, já está com uma união estável com outra pessoa, então não. Se convivia ao tempo da abertura da sucessão. Inciso segundo, ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens. E se houver mais de um herdeiro nessa condição, o mais velho. Depois, ao testamenteiro e, por último, a pessoa de confiança do juiz, na falta de escusas, né, ou indicada nos incisos antecedentes, ou quando o juiz tiver que afastar, por motivo grave, né, o inventariante, por exemplo, o cônjuge, ou um dos herdeiros, tá? Então, essa é a ordem que a gente respeita aqui do artigo 1797 do Código Civil. E o inventariante? O que ele é de fato? O inventariante, de fato, então, e de direito, é o representante oficial do espólio, né? Esse espólio que é representado em juízo, quem representa esse espólio, então, é o inventariante, tanto ativo quanto passivamente, né? O que ele tem que fazer, na verdade? Ele tem que administrar os bens do espólio, né? E conduzir o inventário de uma forma prudente. Então, vejamos que o inventariante, ele atua processualmente em nome do espólio, tem uma atuação processual forte assim, relevante, como diz aqui o professor Pablo Stolze, uma vez que o espólio pode ser, inclusive, autor, inclusive réu em ação própria, mesmo não tendo personalidade jurídica. Ah, professora, mas isso pode acontecer? Claro que pode, porque muitas vezes você pode pedir
uma autorização, o inventariante necessita de uma autorização de venda de um bem justamente para cobrir uma despesa, né? Ele pode ter que entrar com algum tipo de ação, ou se beneficiar de ação em andamento que já vinha do de cujus, né? Então, assim, ele pode ter que entrar com algum tipo de ação, cobrando algo, né, que seria de direito do de cujus, né? Então, assim, ele é um herdeiro, digamos assim, provisório, o espólio, né? Porque é a massa, não se esqueçam disso, o espólio é a massa patrimonial do de cujus, né? E se torna o quê? Espólio, tá? Inclusive, o artigo 110 do Código de Processo Civil menciona que, ocorrendo a morte de qualquer das partes envolvidas no inventário, dar-se-á substituição pelo seu espólio e pelos seus sucessores, né? Observado o disposto no artigo 303 do mesmo diploma legal. Então, assim, o espólio, se o morto tem direito, é sempre o espólio, né? Algum direito em discussão, em trâmite judicial, o espólio tem essa possibilidade de substituir o de cujus nessa questão, ativa e passivamente, pode ser autor e réu de ação própria, tá? Mesmo não tendo essa personalidade jurídica. Vocês verem como é relevante aí o papel do espólio, e quem vai representar é o inventariante. E o inventariante tem que cumprir a sua função com cautela, tem que evitar excessos, tem que não violar direito dos outros herdeiros, né? Sobretudo, assim, ele tem uma prerrogativa de não perder, né, os bens do espólio, de defender esses bens do espólio. O inventariante, inclusive, tem a função de proteger os bens, né, do espólio uns contra os outros, ou em face de terceiro. Então, assim, evitar evitar o privilégio, né, que a legislação não permite, em hipótese alguma, e no processo judicial o juiz também não permitirá, de privilegiar um dos herdeiros, por exemplo, tá? Ou seja, ele tem que preservar essa questão da fração ideal da partilha, tá? Como está mencionado aí na tela. Bom, e aí, como que ele vai ser designado, né? Quem que... é uma designação, claro, que é o juiz que nomeia o inventariante. Então, é algo assim, lembra que o administrador provisório é quem dá início ao processo de inventário, mas não necessariamente o administrador provisório será nomeado o inventariante, porque quem nomeia o inventariante é o juiz, artigo 617 do Código de Processo Civil, tá? Então, qual que é a ordem da nomeação? Primeiro, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte desse. Depois, o herdeiro, que se achar na posse e na administração do espólio. Se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se esses não puderem ser nomeados, praticamente é a ordem do 1797 do Código Civil, né? Então, eu encontro aqui no CPC, no 617, essa ordem: cônjuge sobrevivente, depois herdeiro, ou então, inciso 3, qualquer herdeiro, né? Se não tiver alguém que estiver na posse, tá? O herdeiro menor, por seu representante legal, aí, por fim, o testamenteiro, depois o cessionário do herdeiro do legatário, o inventariante judicial, se houver, que aí o juiz vai ter que determinar, né? Ou qualquer pessoa idônea que não, se não houver esse inventariante judicial. Qual que é o trâmite? O trâmite o inventariante, ele é intimado dessa nomeação. Ele presta em 5 dias o compromisso de bem e fielmente desempenhar as suas funções. Eu já vi nos processos de inventário situações
dois momentos diferentes. Isso depende do entendimento e do rito processual que cada juiz acaba adotando. Então, assim, o juiz, através do que eu já vi, o juiz, no próprio despacho, né, menciona a nomeação do inventariante fulano de tal, conforme as primeiras declarações apresentadas, ou então o juiz manda o inventariante, nomeia-se, mas determina numa petição apartada, tá? Na verdade, o compromisso desse inventariante. Então, eu já vi situações, só para ficar mais claro para vocês, vamos ver se vocês entendem, eu já vi situações em que esse compromisso já foi suprido pelo juiz no seu próprio despacho, e já vi situações que o juiz determina esse compromisso fora do seu despacho, tá? Vamos ver se vocês vão entender, vamos ver se eu consigo trazer isso para mostrar. Bom, o artigo 618 e o 619 vão mencionar sobre as atribuições desse inventariante, tá? Então, incumbe o quê ao inventariante? Representar o espólio, ativo e passivamente, administrar o espólio, sendo diligente, da mesma forma que seria como se os bens fossem seus, prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador, né? Então, você tem que dar as primeiras informações a respeito dessa massa patrimonial, o que vai fazer parte do inventário, né? E ao final, as suas últimas declarações também. Claro, você faz isso por meio do advogado, mas é o inventariante que é a parte, digamos assim, né, interessada, né, ela que representa o espólio, tá? Juntar as certidões do testamento, se houver o testamento, porque uma das questões na certidão de óbito a certidão de óbito sai com a informação se há herdeiros e se há bens a inventariar, né? E aí, você tem que apresentar essa certidão de óbito e, na abertura do inventário, também apresentar a certidão do SENSEG, que menciona negativa a existência de testamento, né? Se houver testamento, vai ter que apresentar essas certidões, tá? A trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído, ou seja, essa colação a gente vai ver o que na verdade é a transferência desses bens entre os herdeiros, né? Prestar contas da sua gestão ao deixar o cargo, ou sempre que o juiz lhe determinar, e requerer, inclusive, a declaração de insolvência do próprio espólio, tá? Incumbe ainda ao inventariante, ouvindo os interessados, e claro, com autorização do juiz, vender os bens de qualquer espécie. Então o juiz autoriza, você pede, né, o inventário, mesmo que o inventário não esteja concluído, se é necessário vender um carro por conta de transferência de titularidade, que o carro vai se deteriorando com o tempo, ou vender um dos apartamentos para levantar o dinheiro justamente para dar continuidade ao inventário em relação aos demais imóveis, né? Porque os herdeiros não têm condição, enfim, tudo você pode pedir autorização judicial e que normalmente isso é concedido, né? Então, alienar bens, transigir em juízo fora dele, pagar as dívidas do espólio, fazer as despesas necessárias para conservação e o melhoramento dos bens do espólio, tá? E a designação? É aí que eu estava mencionando. Essa designação do inventariante gera um compromisso legal do inventariante de cumprir bem e fielmente as suas atribuições, né? Tem aqui não é todo um iter, né, um interprocessual, nessa fase inicial, pós-compromisso, afigurando-se relevante a lavratura de um termo circunstanciado e a indicação dos bens, em sede de primeiras declarações, tá? Então, essa designação gera essa formalidade, gera esse compromisso do
inventariante. Então, vamos lá. Esse iter aí significa caminho, professor? É isso, né? Isso, tá, eu acho que é inter, né? Eu acho que eu digitei errado. É iter mesmo, que é caminho, né? Então tá, beleza, é o caminho, isso mesmo. A gente às vezes se confunde, né? Bom, então vamos lembrar o seguinte: a gente viu a questão dos 5 dias do inventariante se manifestar, né? E aí, ele se manifestar da nomeação feita, tá? Só que aí ele tem que fazer o seguinte: se ele se manifestou da nomeação feita, ele prestou o compromisso, e dentro desses 20 dias, da data em que ele prestou o compromisso, é que ele tem que apresentar as primeiras declarações. Então, assim, não é papum, né? Eu vou ser o inventariante, eu vou apresentar toda a documentação. Não, ainda tem 20 dias de quando fez quando fez o compromisso de inventariante, né? Foi efetivamente designado como inventariante e firmou esse compromisso, é que ele vai apresentar as primeiras declarações. E o que tem que ter nessas primeiras declarações? Então, essas primeiras declarações que vai ser, que o inventariante tem que apresentar, né? Primeiro, o nome, o estado, a idade, o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que ele faleceu, e se ele deixou testamento. Depois, o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros. E se houver cônjuge ou companheiro, né, viúvo, supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável do qual ele vivia, né, ele ou ela vivia. E a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado. E aí sim, né, a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele foram encontrados, descrevendo, olha só, olha a descrição minuciosa que o inventariante tem que fazer. Os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente o local em que se encontram, a extensão da área, os limites, as confrontações, as benfeitorias, a origem, os títulos, números, espera só um pouquinho que eu tenho que admitir, números de matrículas e ônus que os gravam, os móveis, letra B, os móveis com sinais característicos. Gente, isso tudo está no artigo 620 do Código de Processo Civil. Então, é um artigo bem importante, né, de você fazer um checklist a hora que você for fazer essa apresentação das primeiras declarações, né. Os móveis com sinais característicos, os semoventes, o seu número de semoventes, quantos são, as suas marcas, seus sinais. Mais um segundo, que tem mais um colega. Os sinais, eu estava aqui nos semoventes, os sinais dos semoventes, depois o dinheiro, as joias, o objeto de ouro e prata, pedras preciosas, enfim, o que tem valor relevante, tá? O título de dívida pública, ação, cota, título de sociedade, as dívidas ativas e passivas, indicando tudo, data, a origem da obrigação, enfim. Depois, os direitos e ações que existem em nome do inventariante, né? Desculpa, do espólio, do becujus, e o valor corrente de cada um dos bens do espólio. E o juiz vai determinar que se proceda, caso haja, né, estabelecimento, ao balanço do estabelecimento, se o autor da herança era um empresário individual, e apuração de haver, se o autor da herança era sócio de uma sociedade que não anônima. Aqui, a sociedade não anônima, por quê? Porque a sociedade anônima de capital aberto, ela já é controlada pela CVM, então já tem essa apuração. Agora, aqui eu acho uma falha, porque essa sociedade que não anônima, que existem as anônimas de capital fechado, né? Então, assim, isso precisa ser apresentado também no inventário, tá? E, parágrafo 2º, as declarações podem ser prestadas mediante uma petição,
firmada por procurador, claro, porque precisa do procurador, né, do advogado, que vai apresentar, deixar tudo isso claro, tá? Bom, é bastante coisa, olha a responsabilidade do inventariante. Então, assim, aí se ele não apresentar tudo, eu sei que ele está omitindo os bens, ou alguns bens, né, o inventariante, que ele tem interesse de que isso fique para ele, enfim, tá? É possível você alegar a sonegação do inventariante dos bens? Então, assim, só se pode arguir a sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração por ele feita. Então, assim, eu tenho que esperar ele apresentar essa declaração, verificar se ele apresentou a declaração de acordo com o 620 do Código de Processo, e aí sim, quando ele falar que não há outros bens a inventariar, é que ele vai, pode ser arguida essa questão da sonegação. O que pode gerar, o que eu coloquei aqui na próxima tela, essa situação de remoção do inventariante, né, se ele sonegar bens, tá? Então, isso está onde? Veja, gente, eu estou focando muito aqui no Código de Processo Civil, porque realmente a gente encontra essa operacionalidade do inventário na legislação processual, né? O inventariante, então, será removido ou de ofício pelo próprio juiz ou a requerimento de uma das partes. Se ele fizer o quê? O que ele tem que cometer para ele ser removido? Não prestar no prazo legal as primeiras e as últimas declarações, não der ao inventário o andamento regular, se ele suscitar dúvidas infundadas ou se ele praticar atos meramente protelatórios para, desculpa o termo, mas vocês vão concordar em barrigar esse inventário, porque se quiser ele consegue fazer isso, né? Se por culpa sua os bens do espólio se deteriorarem, se eles forem dilapidados ou se eles sofrerem dano, se não defender o espólio nas ações em que for citado, né, simplesmente deixar lá, né, deixar de cobrar dívidas ativas, não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos, não prestar contas, ou se prestar, elas não forem julgadas adequadas, não forem julgadas boas, né? E, por fim, se ele sonegar, se ele ocultar, ou se ele desviar os bens do espólio, né? Com uma intenção não muito boa. Diga, quem abriu o microfone? Foi eu, professor. Naquele caso que eu acabei de contar, pode-se usar esse disposto aí, né? Mesmo pode-se usar exatamente isso, mas você concorda, Roberto, o seguinte, que tem que esperar ela sonegar a informação no processo de inventário. Agora, pelo que você está me dizendo, nem processo de inventário ela tomou providência? Exato, Mas aí fala do prazo, não fala? Acho que no início depois do caput, acho que nas primeiras declarações, né, ou nas últimas declarações, mas tem que aguardar. Na verdade, assim, pode ser provocado, né, o inventário, e aí vai ter que fazer uma bela de uma petição, explicar para o juiz por que ela não está tomando a providência, e eu acredito que esses pais podem se autodeclararem inventariantes por conta da omissão da cônjuge superstite. Porque no caso em si, eles podem alegar que ela está destruindo o patrimônio dos herdeiros, né? Exato, dilapidando, inclusive, né? E preservando prejudicando um patrimônio que não é dela. Na verdade, ela só é meeira, né? Existe uma questão sucessória dos menores. Então, proteger o interesse dos menores, que podem ser representados processualmente pelos avós. É isso. Interessante. Concorda? Concordo. Obrigado, viu? Imagina. Bom, então, como é que funciona essa questão da remoção desse inventariante que não está sendo diligente, enfim, que não está trabalhando, né, a questão do inventário? Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do 622, que nós acabamos de ver, será intimado esse inventariante para fazer o quê? Para ele se justificar,
produzir provas, se defender, né? E esse é um incidente, isso funciona, é um incidente de remoção que correrá apensado aos autos do inventário, então ele acaba recebendo um outro número lá no processo, né, porque é tudo eletrônico hoje, você consegue fazer essa distribuição desse incidente no próprio processo de inventário, mas aí ele aparece apartadamente com um outro número, né, então é um auto apensado ao processo principal, que é o de inventário. Decorrido o prazo com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz vai tomar a decisão, né? Então, ele espera o prazo, porque ele tem esse prazo de defesa de 15 dias, mesmo que ele não se apresente a defesa, o juiz vai tomar a decisão. Se o juiz remover o inventariante, o juiz vai ter que fazer o quê? Na remoção, inclusive, nomear outro. Aí ele vai observar novamente aquela ordem estabelecida no 617, tá? O inventariante removido, ele tem que entregar imediatamente ao substituto os bens do espólio. Se ele deixar de fazer isso, ele vai ser compelido, mediante um mandado de busca e apreensão ou de missão de posse, conforme se tratar, né, de um bem imóvel ou de um bem imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em um montante não superior a 3% dos valores dos bens inventariados. Então, realmente a responsabilidade é muito grande, né, do inventariante de querer ocultar bens, né, num processo de inventário. Bom, a gente tem, na legislação, se eu for consultar a questão dos 30 dias, tá? Então, tem lá, no prazo de 30 dias a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á o inventário do patrimônio hereditário perante o juízo competente no lugar da sucessão para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança, né? Só que aí, lá no Código de Processo Civil, eu também encontro o processo de inventário de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses, a contar da abertura da sucessão. O que é a abertura da sucessão? É o momento da morte. Lembra que a gente viu lá quando a gente começou a falar de direito da sucessão, tá? Ultimando-se nos 12 meses subsequentes. Então, dá a entender que ele se finda nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ou a requerimento da parte, tá? Então, na verdade, o que prevalece é a questão desses 2 meses, né? Para que o processo de inventário seja instaurado. E, na verdade, existe também, antes de eu falar sobre isso, sobre a liquidação da herança, aqui, os sonegados, situações que se fala muito de multa, né, de processo de inventário porque não foi aberto, enfim. Essa judicialmente, eu já vi situações de nem cobrança dessa multa. E esse prazo, né, de abertura, se fala muito da questão de pagamento. Por que ele converge com os 2 meses? Porque, no caso nosso do Estado de São Paulo, é o prazo de pagamento do imposto de transmissão causa-mortes, tá? Então, não é o prazo de pagamento, é o prazo de preenchimento da guia, tá? Então, só para vocês entenderem que existe essa confusão aí. Se vocês consultarem, eu estou fazendo, porque eu estou pesquisando aqui no Código de Processo Civil. Então, olha só, o Código de Processo Civil mesmo fala, nessa parte especial, esse prazo de 30 dias. Só que isso foi revogado. O que prevalece, deixa eu fazer uma retificação aqui, que eu acho que está completamente errado esse artigo 1706,
96 que está sendo indicado, por isso que eu estou aqui consultando exatamente no CPC. Então, isso não é do CPC, esse 1796, então ele teria que ser do Código Civil. E no Código Civil, sim, perfeito. No Código Civil, gente, é o seguinte, esse artigo, desculpa, deixa eu voltar aqui para a tela. Perfeito, peço perdão aqui, mas somos humanos. Esse artigo 1796, ele está no Código Civil. Nós já passamos por ele quando a gente foi falar lá sobre a administração da herança. O 1796, ele fala, no prazo de 30 dias, a contar da abertura da sucessão, estará-se o inventário do patrimônio hereditário perante o juízo competente, enfim, está o texto aqui, tá? Do Código Civil. O problema é que o CPC, no 611, fala dos 2 meses. O CPC, ele é posterior ao Código Civil, então prevalece esse prazo de 2 meses, tá? A explicação é essa, porque foi a alteração, né? Porque o Código de Processo Civil é o novo Código de Processo Civil, tá? Eu faria só uma retificação aqui para vocês não... Oh, meu Deus, desculpa. Para vocês não terem nenhum problema, depois quem baixou as telas lá do sistema, que é esse 1796 do Código... Por isso que eu me confundi, porque eu pensei que tivesse esse artigo no Código de Processo. Na verdade, o Código de Processo termina no artigo 1000 e pouquinho. E esse aqui, 601, no entanto, vamos colocar assim, ó, no entanto, o CPC menciona o prazo de 2 meses, tá? Depois eu faço melhor fazer na aula aqui, ó, essa retificação, para vocês. Então, não esquece que isso aqui está no Código Civil, e isso daqui está no Código de Processo Civil. Tudo bem? Desculpem aí que eu fui falando, e na verdade eu mesma me confundi, tá? Bom, então esse é o início e o prazo do processo de inventário. E aí, né, como que, voltando para o Código Civil, a gente leu o artigo 1991, que fala sobre o inventário, e aí já em seguida eu encontro do 1992 até o 1996, uma disposição que fala sobre os sonegados, tá? Eu não vou ler todos os artigos, mas eu vou só falar de maneira geral, e peço a vocês, na verdade, quando forem estudar, porque isso é uma matéria, não só porque cai na OAB, não é isso, porque cai em ENAD, é uma matéria, assim, que é super interessante a gente conhecer essa prática, porque nós somos muito questionados sobre isso, né? É uma área onde muitos, você estuda direito? Estudo. Eu sou advogada, então você me tira uma dúvida? Claro que, né, essa dúvida vira consulta, mas tem que tomar cuidado, mas, assim, é bom a gente dominar isso, mesmo que não for atuar, mas para atuar também é uma área muito interessante. Então, na verdade, o que eu tenho interesse aqui é de deixar um gostinho aí de quero mais para vocês, tá? Por isso que eu não vou aqui ficar exaustivamente na leitura e trabalho aqui desses artigos do Código. Bom, o que o 1992 fala? Fala assim, olha, que o herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário, quando esteja em seu poder, ou com o seu conhecimento, no de outra pessoa, ou os que omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixe de restituí-lo, deverá perder o direito que lhes caiba. Então, vale destacar que só se pode acusar esse inventariante de sonegação depois de encerrada a descrição dos bens, com a tal da declaração, que ele que faz essa declaração, de não existirem outros bens por inventariar e partir, bem como só se pode imputar tal conduta ao herdeiro depois de se declarar no inventário que não os possui.
tudo como determinado de acordo com o artigo 1996 do Código Civil, tá? Tanto é que está aqui, só se pode arguir de sonegação, é o que está descrito, tá? Se vocês forem ler. O que eu peço? Leiam do 1992 ao 1996, e que é aqui que fala sobre essa questão da sonegação, tá? E colação, gente, o que é isso, né? Se vocês prestarem atenção, a colação, ela está do 2002 do Código Civil até o 2012, tá? Então, peço a vocês também que consultem, enfim, leiam. Eu vou citar alguns desses artigos, mas para a gente entender o que é. Na premissa, né, todos os descendentes, eles têm que ser igualmente tratados. Estabelece o artigo 2002 do Código Civil que os descendentes que concorrem à sucessão do ascendente são obrigados justamente de fazer o quê? Igualar a legítima, a conferir o valor da doação que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Esse prazo, segundo o Código de Processo Civil, é de 15 dias, contado da conclusão da citação. Aí eu vou encontrar isso disciplinado no 627 e 639 do Código Civil, de Processo Civil, tá? Então, se eu for olhar aqui, como que se faz essa colação, né, que é o quê? É equiparar os valores, né, inclusive verificar aquilo que foi doado em vida. Então, eu tenho, do 2002 ao 2012, toda essa descrição no Código Civil. Então, assim, tem que se calcular, claro, aquilo que é a legítima, né, é o valor dos bens, tem que ser conferidos, e será computado aquilo que é indisponível, sem aumentar a parte disponível, na forma, inclusive, do parágrafo único do artigo 2002. O parágrafo único do artigo 2002 do Código Civil fala assim, olha, para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a parte disponível, né? Então, é aquelas frações ideais da herança aos herdeiros, aos descendentes, que tem que ser tratado de forma igual, né? Aqui no artigo 2003, inclusive, fala qual que é o objetivo da colação, né? Coloca assim, olha, a colação tem por fim, né, a finalidade dela, o objetivo dela é igualar, na proporção estabelecida nesse código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, quando ele for herdeiro, né, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Parágrafo único. Se computados os valores das doações feitas em adiantamento de legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou quando deles já não dispõe o donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade. Então, assim, tem que ser observado esses valores, mesmo que aquele que recebe, o doador não tem mais, né, os bens que foram doados, né, os donatários, né, não tem mais os bens que o doador doou, né, vai ter que ser levantado valores, porque tem essa responsabilidade, igualar a legítima, igualar as frações, né, então, cuidado, né, com quem acredita que você, recebendo uma doação do seu ascendente, você está garantindo um privilégio, quando, na verdade, lá no processo de inventário, essa herança, né, esse espólio, ele vai ter que ser igualado entre os herdeiros, e isso é a colação, tá? E do artigo
1997 ao artigo 2001, a gente, do Código Civil, nós temos disposições sobre essa questão das dívidas, o pagamento das dívidas, tá? Essa questão das dívidas, a gente também vai se utilizar muito do Código de Processo Civil, tá? Então, assim, o inventário somente conduzirá a uma partilha, né, a uma eventual partilha, que vai ser trabalhado na aula que vem, dos bens, se as dívidas do falecido forem pagas, tiverem sido pagas, tá? Se não forem pagas, corre o risco do inventário estar pronto, tanto na fase judicial quanto na extrajudicial, a Fazenda Pública Estadual acompanha isso e ela vai acabar oficiando os herdeiros do pagamento de dívida, ou banco, né? Isso a gente tem ação nesse sentido, de Banco do Brasil, por exemplo, que soube que houve o inventário de um devedor e cobrou dos herdeiros, claro, até o limite da sua herança recebida, tá? Então, por isso é importante observar essa questão do pagamento de dívidas, né? Então, olha aqui que o artigo 642 do Código diz: antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Aí você faz como isso? Parágrafo 1º, a petição, acompanhada da prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. Então, dá para você pagar as dívidas do morto, né, do decujus, no próprio processo. Isso se o inventariante tiver conhecimento da dívida. Nesse caso, por exemplo, que a gente tem uma ação, foi o Banco do Brasil, que, diligenciando os cartórios, soube que houve inventário, né, e recobrou dos herdeiros, entrou com uma ação própria de cobrança, tá? Parágrafo 2º, concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação do dinheiro, né, em sua falta de bens suficientes para o pagamento. Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento do credor, o juiz mandará aliená-lo, e aí observando, né, o juiz acompanha isso, as disposições do Código, relativa à expropriação. E se o credor requerer, em vez de dinheiro, que lhe seja adjudicado esse bem para o seu pagamento, o bem já reservado, e o juiz deferir o pedido, e se as partes concordaram, pode acontecer isso também, né? Parágrafo 5º, os donatários serão chamados a pronunciar sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução de liberalidades, né? Então, veja, né, o mecanismo aqui do inventário, tanto processualmente quanto administrativamente, né, mas processualmente, ele consegue fazer esse levantamento, né, e tem sempre o judicial, né, é interessante porque tem sempre o juiz acompanhando. Porém, isso está na legislação processual, e a legislação processual também é verificada pelo cartório, né, nessa situação. Mas, normalmente, essa questão de colação, essa questão de pagamento de dívida, ela acaba acontecendo quando o inventário concorre judicialmente, porque se é um inventário consensual, ele vai ser, e tiver maiores, ele vai ser feito no cartório, e aí essa questão da dívida, por exemplo, vai aparecer depois, né? E a da colação não tem como aparecer, porque é consensual, há um consenso entre os herdeiros, né? Diante de um caso prático que me veio, eu fiquei estudando e eu trouxe para vocês, eu não sei se isso apareceu no arquivo que eu coloquei lá no sistema, tá?
E eu não sei também se eu vou conseguir fazer vocês verem, porque acho que ele vai aparecer para mim, mas não vai aparecer para você. Vocês estão vendo o que está no meu YouTube aqui ou não? Sim. Positivo. Ah, que maravilha! Então vocês vão conseguir ver se. Então antes de eu falar sobre isso, de eu passar o vídeo, para a gente ir encerrando, são 5 minutinhos, tá, gente? Diante de uma situação prática, eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa questão da possibilidade de fazer inventário cumulativo. Por quê? Vamos imaginar, e isso acontece muito, tá? Eu já fui consultada essa semana, acho que, essa semana não, esse último mês, assim, por 3 clientes diferentes, né, que nem se conhecem, inclusive. Essa situação, assim, acontece muito que a pessoa constrói, né, o casal constrói somente uma propriedade que é de residência, né, e nesse caso concreto, o que aconteceu? A esposa faleceu antes, teve um problema de saúde, enfim, e faz tempo, né, e continuou sendo proprietário, mas não foi feito inventário, né, já era idosa, enfim, mas não foi feito inventário. E depois de bastante anos também, faleceu o marido, o esposo, né? E quem mora nessa casa, é um dos filhos que era um dos filhos que não tinha, nunca teve, porque os outros filhos já se casaram, já tiveram, né, tem suas casas, enfim, na verdade, nunca se preocuparam em fazer o inventário dos pais. Esse irmão, que era o único que não tinha casa, mora nessa casa, e agora, sim, eles têm uma casa, né, é de propriedade dos herdeiros, aos herdeiros comuns, né, mas nunca foi feito o inventário, que a única forma de você transferir a titularidade de 2 pessoas que já morreram para qualquer que seja os irmãos, se houver renúncia ou não, isso não importa, isso vai ser durante o processo de inventário que vai ser feito, fazendo inventário, porque você tem que transferir a titularidade dessa casa, né? E aí eu falei assim, gente, vai ter que fazer 2 inventários, tem que fazer o inventário da senhora que faleceu lá em 2000 e fazer o inventário do senhor que faleceu lá em 2015, me parece, quando foi feita que foi feito, que eu vi a documentação. Então, eu teria que fazer 2 inventários, né, se bem que um né, enfim, fiquei pensando, porque assim, pela lógica que a gente aprende em direito sucessório, não é um ato único, né, não é uma situação, não é um direito personal, é um direito personalíssimo, o direito de herança, mas é algo que você não transfere, né, então assim, eu tenho que falar da titularidade daquela pessoa. Enfim, eu achei que a princípio, teria que ser feito 2 inventários. E comecei a pesquisar, e me deparei, na verdade, com a própria legislação. Por isso que é interessante, né, gente, as respostas, elas acabam estando sempre na lei, né. Me deparei com o artigo 672 do Código de Processo Civil, que fala que é lícita a acumulação de inventário para a partilha de heranças de pessoas diversas. Aí tem aqui as situações. Então, o que eu peço para vocês? Se vocês depois puderem ler esse artigo 672, não se esqueçam disso, talvez vocês sejam também consultados sobre essa questão, e aí eu achei esse vídeo, e achei ele bem explicativo, eu nem conheço, nem sei quem é essa pessoa, né, mas eu achei ele bem feito, assim, bem explicativo, ele tem 5 minutos, e eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, porque aí eu queria passar o vídeo para vocês, e a gente poderia encerrar a aula. O que vocês acham? Tranquilo, professora, pode passar o vídeo aí. Depois passa o Então, Mundial do Palmeiras. Cara, tá bom. Vamos lá. Piadista, né?
Professora, se a senhora estiver passando o vídeo, a gente não está vendo. Ah, não acredito. Mas vocês estavam vendo, agora não estão? Nós estamos vendo ele Só parado. que não está Parado. rodando, professora. Olha, professora. Então, peraí. Então, gente, eu acho o seguinte, que não dá para passar, porque ele passa para mim, mas eu não consigo compartilhar. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou... Aparece a tela, certo? Ó, essa tela vocês estão vendo, certo? Sim, essa tela sim do PowerPoint, sim. Mas Então, quando ele vai aí falar, eu entro aqui, ó, no YouTube. Vocês estão vendo o meu YouTube, mas vocês não estão vendo o vídeo, certo? Não, a gente está vendo a tela anterior. E agora? Continua parado. Continua parado no PowerPoint. Então. Então, só se eu tiver uma possibilidade... Não tem, porque... Peraí. Deixa eu forçar numa coisa. Parar a apresentação. Talvez a senhora está compartilhando uma única tela em vez da área de trabalho toda. Exatamente isto que eu estou pensando. Deixa eu ver se agora vocês conseguem ver. Primeiro, ainda quando na possibilidade de acumular dois inventários quando um cônjuge falece após o outro, ou durante o processo de inventário do primeiro? Ainda quando um herdeiro falece durante o processo de inventário de um de seus pais? Pois bem, nessas situações é possível acumular dois inventários em um mesmo processo. A pedido de um seguidor, hoje vou conversar com vocês sobre inventário conjunto ou cumulativos, quando as duas heranças se cumulativamente inventariadas e partilhadas. Sou Isis Souza Araújo, advogada, e bem-vindos ao canal. Existem situações de quando um dos cônjuges falece, demora-se tanto tempo para abrir o inventário que os herdeiros somente se preocupam em fazer inventário após o falecimento do segundo cônjuge, pai ou mãe. Como regra, o procedimento de inventário não admite cumulação com outras demandas, mas conforme consta no Código de Processo Civil, é possível a acumulação de inventários. Excepcionalmente, admite-se a acumulação de inventários sempre que haja relação entre os autores da herança. Na situação do seguidor que mencionei, durante o inventário de seu pai e antes de sua conclusão, a mãe faleceu. Nessa hipótese, haverá abertura de ambos os inventários ao mesmo tempo, através de um único processo. Mas é importante mencionar que a acumulação só poderá ocorrer desde que não tenha havido a partilha do inventário anterior, aproveitando-se as primeiras declarações e os documentos do primeiro inventário com partilha única. Permite-se ainda a acumulação mesmo na fase de sobrepartilha, pois esta nada mais é do que uma mera continuação do inventário para a inclusão de um bem ou bens que deveriam, mas por algum motivo não integraram. Poderá ocorrer ainda que o cônjuge sobrevivente tenha deixado outros bens além daqueles constantes no inventário do primeiro, quando existir bens particulares excluídos da comunhão por conta do regime de bens ou adquiridos posteriormente ao óbito do primeiro. Mas tal fato não impedirá o procedimento de cumulação de inventários. Encontra-se também na jurisprudência decisões admitindo a acumulação de processo de inventário dos cônjuges, mesmo que os herdeiros sejam distintos e os bens que estão sendo inventariados forem os mesmos. No caso de morte de herdeiro, após um de seus pais, há possibilidade também de acumulação de inventário. E nesse caso, o seu quinhão, a sua parte na herança, é partilhada no próprio inventário e destinada a seus herdeiros, que ocupam seu lugar no processo já em curso e recebem na partilha, sendo desnecessária a abertura de novo inventário,
Assim determina o artigo 672 do novo Código de Processo Civil. Mas é importante não confundir direito de representação de herdeiro com sucessão por transmissão, por morte. A representação é aplicada quando ocorre o falecimento de um herdeiro antes da abertura da sucessão de seu pai ou mãe. Por exemplo, quando um filho falece antes do pai ou mãe e é excluído ou é excluído da herança. Nesse caso, quando o falecimento da sucessão do pai, os herdeiros do filho pré-morto receberão a herança do avô. Quando ocorrer, por exemplo, o óbito de um herdeiro no curso do inventário de seu genitor, ou mesmo possuir outros bens a inventariar, é admitido pelo novo Código de Processo Civil a existência da dependência de uma partilha em relação à outra, possibilitando que inventários também tramitem conjuntamente, facilitando o procedimento. Vejam que na prática facilita o procedimento, mas é importante que as partes, através de seus advogados, mencionem no processo a escolha pela acumulação de inventários, mesmo que o herdeiro falecido tenha deixado bens a inventariar, principalmente quando a abertura do procedimento de inventário destes outros bens, por serem distintos, não ocorra no momento subsequente à abertura da sucessão pela morte. O vídeo foi importante para você? Se tiver outras dúvidas, deixe nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho. Estarei conversando sobre outras dúvidas de seguidores no próximo vídeo. Até lá! Deixa eu ver se eu parei a compartilhamento. Parou, professor. Voltamos. Peraí que eu diminuí o volume que eu não estava conseguindo mutar. Pessoal, gostaram? Acharam interessante? Sim, professor, esclarecedor. Eu achei bárbaro, porque era algo assim que a gente está tão acostumado, a gente entra sempre no automático de ter que fazer um inventário para cada situação e se esquece de estudar, a verdade é essa, né? Na hora que aparece o caso prático, na verdade não é que você se esquece de estudar, você já quer dar a resposta pronta e não analisa, né, a situação como um todo. E aí eu não consegui não trazer isso para vocês, porque eu acho que é interessante, tá? Pessoal, a próxima aula eu vou falar sobre... já estou anotando o pessoal presente aqui, tá? Fiquem tranquilos. Vou considerar a presença, enfim, tá tudo certo aqui, deixa eu ver. Já tinha colocado... Deixa eu só... Marília, tá presente... Eu tinha posto a Michele, Rodrigo, é que eu preciso anotar, se eu não anotar, e o Silvio, e o Vitor. Dúvidas, semana que vem, partilha, tá? A gente vai continuar essa questão da partilha, se eu achar outros vídeos, assim, para não ficar tanto eu falando, e aí a gente discute nas 2 semanas de junho que a gente vai ter aula, da gente fazer uma super revisão ou pegar um caso prático. Tá bom? Podemos ir encerrando. Querem comentar? Obrigado, professor. Eu que agradeço, gente. Obrigado, boa noite. Obrigada. Obrigada, professora. Boa noite. Deixa eu parar de gravar, né? Boa noite, professora. Boa noite, Alex. Para você também. Bom final de semana.